Oi, gente, meu nome é Silviane Finegger e esse é o podcast Mancada Minha, um programa onde vocês vão ouvir histórias de mancadas, constrangimentos e outras situações difíceis. Oi, gente, episódio 44. Vamos que vamos, o podcast tá voando e eu tô muito feliz como sempre. Sejam bem-vindos, galera de Vila Prudente, São Paulo, Uberlândia. E hoje, um beijo especial para Luciana Lima, a primeira seguidora do Mancada. Sempre aqui, não solta minha mão nunca. Ela trabalha em Limerick, na Irlanda, e eu queria mandar um beijo enorme e especial para ela. Com muito orgulho que eu anuncio que esse episódio é patrocinado pela Wash Clean BH. Essa empresa maravilhosa trabalha em Belo Horizonte região, com impermeabilização, limpeza de estofados em geral, também faz tratamento antialérgico no seu sofá, na sua cama, tapetes, colchões, cortinas. O inverno chegou, né, gente? Meu programa favorito no inverno é ficar em casa, no meu sofá, com a minha família, tomando um vinhozinho, meu cachorrinho no meu colo, tudo cheiroso e principalmente impermeabilizado, né, gente? Já derramou vinho tinto no sofá? Ninguém merece. Eu já derramei. É um desastre. Ficar no sofá nesse inverno, sem essas alergias típicas dessa época do ano, é tudo de bom, né, gente? Delícia total, total. Você, seu amor, um vinho e o Wash Clean. E os contatos estão aqui no descritivo. E nós temos um cupom, o cupom MANCADACAST, que te dá 7% de desconto. Que eu só quero que você me aqueça nesse inverno. E o resto você já sabe, né? Gente, eu dou muita mancada na web. Desde a época do Orkut, eu dou mancada. Faz tempo. Lá no Orkut eu já dava mancada. Quando surgiu o Facebook, eu também não comecei bem. Minha primeira postagem no Facebook, eu tinha voltado de uma viagem, eu estava super empolgada. E o Léo tinha tirado uma foto linda minha numa janela. Só que assim, eu estava de camisola na janela e tinha aparecido assim a calcinha. Como eu fui postar no Facebook, eu falei, vou cortar e vou deixar só a parte de cima do corpo com essa vista maravilhosa, meu perfil na janela, tudo lindo, maravilhoso. Vai dar super certo. Aí que você se engana. Só que quando eu posicionei a foto naquele quadradinho ali, eu achei que estava ok e publiquei. O Léo veio me avisar uns minutos depois, falou, Silvia, você tá pagando calcinha lá no Facebook. Eu falei, meu Deus, como? Eu cortei a foto. Ele, não, você posicionou a foto, você baixou a foto. O que tá enquadrado ali não quer dizer nada. Quando a pessoa clica, ela abre a foto, vai ver tudo. Aí eu deletei, sabe, com aquele pavor, sem saber quantas pessoas já tinham visto, curtido e comentado, ninguém tinha. Mas eu fiquei com medo de alguém ter visto. Com certeza. Passei muito aperto. Passado uns dias, eu coloquei uns balões debaixo da camisola. Ah, que isso? E fiquei dançando na sala, fazendo gracinha para meus filhos. E eu não sei se foi a minha menina ou o meu menino que filmou eu fazendo isso e até aí tudo bem. Achei engraçado, vi o vídeo, morri de rir com eles. Fiz maior graça, morremos de rir. Passa 5 minutos, minha sogra liga no meu telefone e fala, Silvia, o que é isso que você postou no Facebook? Você rebolando com um balão debaixo da camisola. Falei, como? É o capeta que pega o celular da gente, faz as coisas. Só pode, gente. Ah, vá, é mesmo? Não é possível, eu não fiz nada. Meus meninos naquela confusão ali, eles postaram. Eu não sei o que aconteceu, deletei mais uma vez, não sei quem viu, quem não viu. 13 pessoas enganadas. E assim, já fiz várias outras coisas. É verdade. Teve uma ouvinte minha que mandou um áudio pra mim no direct do Mancada. Eu tava no meio de um almoço super confuso e assim, eu sempre tô querendo responder prontamente todo mundo, sempre tô curiosa, conferindo os comentários, as mensagens no direct. Eu não sei o que eu fiz, que quando eu peguei meu telefone, eu deixei ele desbloqueado em cima da mesa. Quando eu peguei meu telefone, eu tinha ligado pra ela de vídeo 3 vezes. A minha sorte é que ela recusou as 3.
Ai, depois eu comentei com ela, falei assim, gente, podcast da mancada, já dando mancada com o ouvinte, já respondendo com mancada, nem ninguém merece. É complicado. Olha, eu vou contar em relação a isso que eu tô falando agora, que minhas mancadas foram em números de WhatsApp, vocês devem ter também, e todo mundo faz, quem nunca, né? A história da Amanda, ela me mandou. Olha o que a Amanda fez, gente. Isso fica de lição, porque isso aí, ó, é minha cara. Sua cara. Ela mora numa cidade muito pequena. Ela falou que é um ovo de codorna. O quê? Toda farmácia lá é de bairro. Todo mundo se conhece. E um determinado dia, a farmacêutica ofereceu para ela umas cápsulas para emagrecer que prometiam milagres. Ih, rapaz. Aí ela falou que ela é igual eu, não sabe falar não. Como a farmacêutica vendeu bem para ela, gastou tempo explicando para ela que ela ia emagrecer, que ia dar tudo certo, ela acabou comprando, porque ela não sabe falar não. Nem eu. Aí ela disse que passou muito mal com o remédio, muito mal. Que merda. Ela passou lá na farmácia um dia, a representante dos remédios estava lá, e a farmacêutica toda empolgada chamou ela e falou, Amanda, chega aqui, a representante está aqui, você não está tomando as cápsulas? ela delicadamente falou, Olha, eu tomei, mas eu passei muito mal. explicou o que ela tinha sentido, e a representante dos remédios, obviamente, falou que não era culpa dos remédios, que ela tinha que olhar outras coisas, que ele não tinha aqueles efeitos colaterais e tal. Ela concordou para não render, só para sair fora da conversa e foi embora. Aí chega o fatídico dia da vergonha. Ela falou que tem uma amiga que chama Simone. A Simone mandou uma mensagem para ela com a foto do remédio, falando do remédio. Ela prontamente começou a falar super mal do remédio. Não, Simone, nem pensar, eu passei super mal. O remédio é horrível. Falou. Quando ela mandou a mensagem que ela foi prestar atenção, não era Simone, era Suzana. Ela tinha lido errado. E quem era Suzana? Era a dona da farmácia, a vendedora dos produtos, mostrando para ela mais uma promoção. E ela achou que era amiga dela, gente. Ela detonou o remédio. E ela falou que a cidade é muito pequena. Ela falou que todo lugar que ela ia, ela encontrava com a farmacêutica. Ela queria cavar um buraco para afundar. E durante anos ela teve vergonha. Ela falou que isso já tem 5 anos, ela tem vergonha até hoje. Ela nunca superou essa vergonha que ela passou. Ela falou que a farmacêutica, até que como é que ela falou? Ela é uma pessoa superior, uma pessoa mais evoluída, já perdoou, nem falou nada em relação a isso. Nunca cobrou dela ter detonado o remédio, mas ela falou que falta morrer quando encontra com a farmacêutica na rua. Ela quer sair correndo. E isso, gente, é fácil demais de fazer. A gente tem que tomar cuidado redobrado para não dar essas mancadas. Eu dou muitas. Se vocês lembrarem de alguma, pode mandar pra gente também. A mancada de hoje é sobre ser o menos sábio entre os gênios, ou o mais sábio entre os inocentes. Mas isso é um assunto muito relevante, e não é o caso desse podcast. 26.815 alunos são identificados com altas habilidades ou superdotação no Brasil. Eu queria dizer esses dados porque um superdotado não é necessariamente uma pessoa de QI elevado. A superdotação também não é voltada para uma área específica, mas sim para o funcionamento da pessoa. Característica das pessoas superdotadas. Distúrbio de sono, tenho. Intensidade com sons, tatos, cheiros e emoções, tenho. Senso de justiça muito aguçado, tenho. Necessidade de questionar, tenho. Autocobrança, perfeccionismo, não tenho. Nenhum. Eu faço tudo mal feito. É impressionante. Deve ser por isso que eu faço muita coisa. Eu faço quase tudo muito mal feito. E memória acima da média. Também não tenho. E não é só por isso que eu não me considero superdotada. É porque eu não sou mesmo. Eu tenho uma inteligência bem mediana. Bem mediana. Então tá. Mas eu queria contextualizar vocês com essas informações. Porque quando eu era adolescente, o meu irmão ainda era criança. Eu tinha uns 15 e ele tinha uns 12. A gente morava num prédio
muito animado, como sempre. Muitos amigos. E a gente jogava muito imagem, ação e master. Por quê? Super Master é aquele jogo de perguntas e respostas, e imagem e ação é aqueles que você vai desenhando a palavra ou o termo que sai para você até o outro adivinhar. Legal! Éramos eu e Totó, 2 pessoas com QI normal, só que os 2 melhores amigos do Totó eram 2 crianças de altas habilidades. Não eram irmãos nem nada, era só coincidência mesmo. Um morava no andar de cima, o outro morava em frente a gente. 2 crianças com altas habilidades e superdotação. O que são essas crianças? Isso tudo que eu falei com vocês. Eles tinham habilidade tanto para idiomas, quanto para ver e interpretar filmes altamente cultos. Eles faziam provas que eram destinadas a adultos e tiravam total. Eles sabiam tudo, eles tinham uma memória, assim, incrível. Então, eles armazenavam muita informação, eles sabiam todos os modelos de carros, todos os preços, as cilindradas dos carros, o que eles quisessem. Todos os assuntos que eles se aprofundavam, eles eram extremamente especialistas. Então, assim, é muito legal conviver com gente assim. E a gente jogava Super Master, que é um jogo de perguntas e respostas, e jogava muito. E a gente começou a jogar muito, assim, sessões de 4, 5 horas jogando aquilo. E eu tinha um namoradinho na época que frequentava a minha casa, ele era mais velho, ele já prestava vestibular, e ele era bem inteligente também. Não tanto quanto ele achava que era, mas ele era bem inteligente também. E mais um primo meu que ficava muito lá em casa, que esse sim era bem mais velho e muito culto também e armazenava muita informação. Então a gente jogava Super Master com essa turma. Ou seja, sendo bem franca, eu e meu irmão éramos praticamente carta branca. Ai, que dó! Acho que eles só deixavam a gente jogar porque era na minha casa, o jogo era nosso e a minha mãe ficava fazendo limonada, biscoito. Que delícia! E lanche bom pra gente. Senão eles não deixavam a gente jogar, não. Mas a gente jogava. E o que acontecia? Saiu uma pergunta lá, tipo assim, quem foi o filósofo pré-socrático que cunhou o termo logos como princípio fundamental do universo? Putz, cara. Os capeta ia lá e respondia. Heráclito. Pé das unhas! A gente falava, Não é possível, velho. Como é que você sabe isso? Ah, porque eu li outro dia na revista Super Interessante. Que capeta dessa idade que lê revista super interessante? Vai tomar banho. Só que a gente morria de rir, o outro ia lá e sacudia a cabeça do outro, falava, Eu não acredito que você sabe isso, sei o quê. era aquela gritaria, aquela comoção, e dá-lhe Super Master. E a gente muitas vezes consumiu muita daquelas fichas e vinha muita pergunta repetida, e isso era muito engraçado, porque só assim que eu conseguia responder, quando eu lembrava de alguma resposta que eu ouvi, ou eles mesmos entre si lembravam, óbvio, né, que uma das habilidades é a memória, eles lembravam quando o outro tinha respondido certo, eles memorizavam aquilo também. E foram anos. O quê? Anos. Aí passou um tempo. 2000 anos depois. Os meninos cresceram, a gente parou, enjoou do jogo, cada um foi fazer outras coisas. Eu fui para uma fazenda, um amigo dos meus pais me convidou para ir para a fazenda dele, ele tinha filhos da minha idade, os filhos tinham primos, e eu aceitei. Meus pais deixaram e eu fui. Chegando lá, uma noite os meninos falaram assim, Quem gosta de Super Master? todo mundo, Vamos jogar. eu. Vamos. Gente, eu não falei nada. Sentei fazendo a humildona, entendeu? Sentei com a galera e começaram a virar as fichinhas. Quem foi o filósofo pré-socrático que cunhou o termo logos? Eu, pá. Heráclito. Qual que é o nome da veste que os papas usam durante o conclave? Batina branca. Ana, Roosevelt. E fui respondendo tudo, porque eu simplesmente tinha decorado a maior parte desse jogo, de tanto que a gente jogava. Parece trapaça. E eu fui respondendo aquelas coisas mais impossíveis, mais absurdas, aquelas perguntas do milhão. E eu fui respondendo, impressionando todos. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Um verdadeiro embuste.
Não sabia mais nada, mas aquele jogo ali eu tinha decorado todo. Pra que serviu na minha vida? Nada, nunca. Só pra impressionar essa turma, só essa vez. E foi muito engraçado, porque o pessoal ficou assim horrorizado. Eu fui tratada muito melhor nos outros dias. Daí pra frente, eu falei, gente do céu, eu sou um blefe, um embuste. Eu tô passada, chocada. Aí, a gente jogava muito imagem e ação também. E certa vez, eu era dupla do Totó, porque a gente era assim, a gente era carta branca isolado, né? E saiu pra gente a palavra desempregado, pra poder desenhar pro outro. Aí, eu tinha que desenhar, e eu sou muito boa nisso. Mas que bom! Isso eu sou mesmo, não é picaretagem não. É a verdade, não minto. Eu desenhei um prédio e uma fila daqueles bonequinhos bem rabisquinho, bolinha, bracinho, perninha, porque tem que ser rápido, o tempo vai passando, né? Com as carteirinhas de trabalho na mão, mas o meu irmão não entendia de jeito nenhum. Até que acabou o nosso tempo, eu falei, Seu burro e desempregado, olha a fila aqui do emprego com a carteira de trabalho na mão. meu irmão olhou pra minha cara e falou assim, Silvio, vai tomar banho. Quanto que dá pra ver que isso aí é desempregado? Só porque tá com um quadradinho na mão, eu vou imaginar que isso é uma carteira de trabalho, que isso é uma fila de gente com carteira de trabalho num prédio procurando emprego. imagem e ação não pode escrever nada. Não pode escrever lá, fila do emprego, UAI, PSIL, não pode escrever nada. Nem usar símbolos, nem números, nem palavras. Só desenho. Aí eu xinguei meu irmão todo, achei que ele tinha que ter entendido, ele achava que era impossível ele entender e tal, beleza. Fomos jogar com uma outra turma, num sítio que a gente foi, o tal do Imagem e Ação. Aí meu irmão tava. Vamos jogar imagem e ação? Nós, Vamos nessa. Eu faço dupla com o Totó. lógico, né? Já escolhi meu parça porque eu sabia que a gente era mega treinado nisso, né? Eu falei, não vou perder a chance de impressionar, já que eu não nasci com altas habilidades e superdotação. Para de ser doida! Mas na esperteza, no marketing pessoal, eu me garanto. Sentamos lá para jogar. Estamos que jogando. De repente, o meu irmão pega uma carta e olha no meu olho com um olhar assim, saiu estrela. Ele botou o papel na mão, viraram a ampulheta e ele desenhou um retângulo. Ele não se deu trabalho nem de fazer as janelinhas do prédio. Fez um retângulo, um boneco. Quando ele fez a cabeça, um braço e pôs um quadradinho na mão, o boneco tinha nem corpo nem perna ainda. O prédio não tinha nem janela. Eu falei, Desempregado. ele Acertou. Gente, pensa um povo revoltado. Pensa um revoltado. Isso vale? Vale. Isso aí é cultura adquirida. Será? Eu sinto muito. Eu falei, Gente, eu sinto muito, nós não roubamos, eu não contei pra ele o que é. Só que nós já passamos por essa situação e ela ficou pra sempre na nossa mente, marcou. Vale ponto, conta ponto. Anota aí, tamo ganhando, engole essa, não quero nem saber. Eu ando com a lei, meu chapa! Silvia, olá, meu nome é Ana Cristina, eu sou de São Paulo, capital. Eu queria contar a história de uma amiga minha, manoteira, mas a gente é de São Paulo, né? Aqui nunca tinha ouvido falar desse termo, mas se aplica a ela e a mim também, mas mais a ela. É o seguinte, ela é baiana, mas mora aqui em São Paulo há muitos anos. Ela é uma pessoa grande e tem a voz grande, tem a risada grande, sabe? Gestos grandes, sabe? Quando a pessoa ocupa o ambiente quando chega, é uma delícia, assim. Ela é realmente cheia de vida. Uma salva de palmas pra ela, por favor. Cheia de opinião também. A gente tem várias histórias, desde a época que a gente se conheceu, que nós duas éramos separadas. E a gente saiu bastante. Enfim, semana passada a gente estava num evento de trabalho num colégio chique aqui de São Paulo, colégio de faculdade, que tem auditório, tem até praça de alimentação dentro do lugar. E a gente lá fomos no horário do café para essa praça de alimentação, tinha a casa do pão de queijo, fomos tomar um café e comer um pão de queijo. Olha pra você ver. E acabamos compartilhando mesa com outras pessoas que não eram do evento, nem sabemos quem eram.
E aí, ela e mais uma colega falando de depilação, laser e um outro método que é de clareamento assim da pele, sabe? E pra tirar ruga aqui do colo da gente. E aí, todo mundo conversando, aquela praça de alimentação cheia de vozes, assim. E eu falei, eu já fiz aqui no colo acho que deu uma melhorada. A minha colega, a outra colega falou que já tinha feito também. Não lembro aonde agora. E acho que no rosto, pra tirar mancha, assim. E essa minha amiga vira grande daquele jeito, fala assim, Pois eu já fiz na tcheca. O quê? gente, parece que naquela hora a praça de alimentação toda ficou em silêncio, né? A mesa do lado, eu só olhei, a mulher estava olhando pra nossa, porque ela estava com 2 homens. Ela olhou pra nossa cara com os olhos gigantes, assim, e eu não sabia onde enfiar minha cara. Aí a minha amiga se tocou, eu fiquei olhando pra ela com o olho arregalado. Ela virou de costas, assim, pra pessoa e não conseguia mais falar mais nada, né? E a gente ficou fingindo demência ali, falando que... emendou o assunto, blá, blá, blá. Sabe quando você fica blá, 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 pra fingir que nada aconteceu? Só que eu só olhava de canto de olho, a mulher não parava de olhar pra gente. Tá falando sério? Olha, foi uma mancada que eu não sabia onde enfiar minha cara. A minha amiga não sabia onde enfiar a cara dela. E com certeza a mulher também não sabia onde enfiar a cara, porque ela estava com 2 homens e, pelo jeito, não eram amigos, né? Eram colegas. Complicado, né? Tá bom, Silvia? Um beijo pra você, um beijo pra todo mundo aí do Mancada. Adoro seu podcast e não vejo a hora da semana que entra um episódio novo. E eu tenho várias mancadas pra contar dessa minha amiga e vou mandando, tá bom? Um beijo! Então é isso, pessoal. Brigadão por ter ouvido mais esse. Sejam espontâneos, expansivos, carismáticos, alegres e principalmente bem comunicativos. Assim, a gente vai ter sempre mancada para contar. Porque quem não entrega tudo não leva nada, né? Me dá uma moral lá no Instagram. Segue o @mancadaminha. Não se esqueçam de seguir, curtir, compartilhar, ativar a notificação, comentar. Isso é muito importante. O roteiro é meu e a edição é do Léo Correia. E a dica do dia é nessas horas que eu penso que para me derrubar vai ter que me levantar primeiro. E para me levantar é só me dar 5 estrelas lá no Spotify. E é com essa que eu vou.